Já parou para pensar de onde veio o petróleo e como ele influencia as nossas vidas? Antes de parar para pensar sobre como que o petróleo influencia nossas vidas, ou mais especificamente a vida do Átila Yamarino, vamos dar uma olhada no Extreme Weather Report de 17 de outubro, né? O relatório de fenômenos climáticos extremos. Então aqui a gente vai ver vários eventos extremos relacionados à chuva, principalmente. A seca em Altamira está terrível, incêndios por toda parte, mas as imagens não são tão dramáticas. Aqui imagens de Taiwan, né? Fortes chuvas levando tudo em Taiwan, um entregador aí de iFood. Agora aqui é a Croácia, né? Novamente a mesma coisa. Esse é um meteorologista emocionado com o drama da força de um furacão. Marseille, na França, isso que eles chamam de sopa de carros, né? Os carros parecendo uma sopa, né? Agora o furacão, furacão Milton, na Flórida. Causou 16 tornados, pelo menos 16 tornados. Um tornado matou 6 pessoas e destruiu inúmeras casas. Isso dia 9 de outubro na Flórida. Ainda no 9 de outubro, o furacão Milton matou pelo menos 17 pessoas e derrubou a energia elétrica de mais de 3 milhões de casas, causando 50 bilhões de dólares em prejuízo. Aí imagens de outra sopa de carro em Meca, na Arábia Saudita, dia 10 de outubro. Andalúcia, na Espanha, dia 12 de outubro. Fortes alagamentos. Marrakech, no Marrocos, 14 de outubro. Aí na Malásia, dia 15 de outubro, pessoas refugiadas em cima de mesas, né, em escolas. Phoenix terminou com... Phoenix nos Estados Unidos, a onda de calor mais longa, 21 dias de temperaturas recordes. O recorde anterior era 14 dias. Golfo de Oman, em Oman, chuvas fortíssimas. Aí Huesca, Espanha. Agora na Itália, sopa de carros, dia 16 de outubro na Itália. Vocês veem que é no mundo todo, né? Chuvas fortíssimas na Inglaterra levaram a segunda pior colheita jamais registrada, não, quebra de safra na Inglaterra. A temperatura global tem estado acima de 1,5 graus por 15 meses. Tem 15 meses que a gente está acima do limite de 1,5 graus em relação ao período pré-industrial. No início do mês, cientistas divulgaram o estado do clima, o relatório do estado do clima de 2024. Aí são algumas das referências, algumas das declarações. Nós estamos no limite de um desastre climático sem precedentes. Essa é uma emergência global, além de qualquer dúvida. Mais e mais cientistas começaram a pesquisar a possibilidade de colapso da sociedade,
Então já não é mais papo de YouTube maluco como eu. É conversa de cientista. O mundo teve apenas alguns avanços pequenos em relação à mudança climática. Nós estamos ainda registrando, nós ainda resistimos a uma ação mais efetiva. Nós estamos indo na direção errada, aumentando o consumo de combustíveis fósseis, aumentando as concentrações de gases de efeito estufa, abandonar os combustíveis fósseis rapidamente deveria ser uma prioridade central. O surgimento de desastres climáticos a todo momento mostram que nós estamos entrando numa crise fundamental, que apenas vai piorar no futuro se a gente continuar a queimar combustíveis fósseis. A expressão combustível fóssil faz muito sentido. O petróleo é uma mistura fóssil que se acumulou entre 100 e 150 milhões de anos atrás. O melhor ambiente para acumular isso é o fundo de mares e lagos, onde organismos, como algas e peixes mortos, vão se depositando e sendo enterrados por sedimentos. Sem oxigênio, a decomposição aí é lenta e conforme vai sendo comprimida e afunda, essa mistura cozinha a mais de 80 graus Celsius e vai se quebrando em materiais de vários tamanhos. Complexo, né? Mas tem empresas que têm expertise nessa operação, como a Shell, que há décadas se dedica e investe em pesquisa e tecnologia. Ai, ela é toda boazinha. Para explorar e produzir petróleo de forma segura, confiável aqui no país. Ela é toda do bem, ela é tão galera. Oferecendo energia vital e ajudando a impulsionar vidas. Ah, se fuder, sabe? Todo mundo sabe que essa conversa de energia vital é papo furado, que vital mesmo é parar de queimar combustíveis fósseis. E que a Shell, bem como as outras grandes empresas petroleiras, estão trabalhando para destruir vidas e encher bolsos de bilionários. Mas antes de analisar como que Átila Yamarino jogou o seu nome no lixo por 30 dinheiros, vamos ver essa outra peça de desinformação dele. Ele que já foi o grande nome da luta contra a desinformação na época da Covid. Que, aliás, já era problemático na época, como a gente vai ver mais adiante nesse vídeo. Por que o Brasil está em uma posição de potencial liderança na transição energética atual? Transição energética é meus ovos, né? Porque é uma transição baseada na construção de hidrelétricas e eu tenho lugar de fala para falar porque eu estou gravando esse vídeo dentro do lago seco de Belo Monte, que não está gerando energia nenhuma. Minha mãe comendo cabelo por nu. O homem branco só fala mentira. Minha mãe. Norte Energia, Gamanquim? E nós energia aqui quebra. Não gosta da Norte Energia. Cadê vai pro aí? Belo Monte é mesmo, Punura? Belo Monte por nu. Belo Monte é muito ruim. Minha mãe. Moca Punura? Por nu não me nada por nu joy. Meio não nada por nu joy. Meio tempo já nada por nu né? Não dá pra chegar na aldeia agora. Minha mãe. O rio tá seco. Rio tá seco. Pedra bi. Só tem pedra no Minha rio. mãe. E peixe? Tepquete. Para tepquete. Não tem peixe. Sabe que o Átila Yamarino, ele é meu calouro, né? Lá do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Eu sou contra o trote violento, mas agora que é a hora que dá vontade de jogar ali uma água suja na cabeça, pintar a cara dele todinha e ainda raspar o cabelo. Porque com a nossa matriz energética mais limpa do que a de outros países... Você vê que ele é esperto, né? Muita gente trouxa chama a nossa matriz energética de limpa. Ele fala mais limpa do que de outros países. Porra, mais limpa do que de outros é a mesma coisa que dizer que é suja, né? Mais limpa do que de outros, né? Não, a sua bunda é suja. Não, ela é mais limpa do que de outros. Só que o que acontece é que quando fala-se que a nossa matriz energética é limpa, não se considera os desmatamentos que foram impulsionados por construções de hidrelétricas como Belo Monte, Santo Antônio, Giral. Vocês acham que a Amazônia está colapsando do nada? Não, não é.
Não é. Toda essa construção de grandes hidrelétricas foi um potentíssimo impulsionador de desmatamentos, e agora existem planos de fazer um complexo hidrelétrico ali no Tapajós. Então, a Átila Yamarino, ele deixa de ser o antinegacionista que defendia as vacinas, não, pode ficar tranquilo, você não vai virar jacaré, para virar o cara que diz que a energia de hidrelétrica é limpa, porque a nossa transição energética seria virtuosa, e que a Shell é responsável. O que aconteceu com esse cara, né? O Brasil tem muitas vantagens e oportunidades para buscar neutralidade de emissões. De acordo com os cenários da Shell, que é um estudo publicado esse ano no Brasil, vocês estão de sacanagem! Temos o potencial de nos tornarmos um dos primeiros países do mundo a atingir a neutralidade de emissões de carbono. Se apoiar em estudo da Shell para atingir neutralidade de emissão de carbono é como se apoiar em estudo da raposa para zerar a mortalidade de galinha no galinheiro. Mas o que seria essa mudança de fontes de energia? Olha, mesmo sem esse monte de bobagem que ele está falando sobre a questão energética, esse tom professoral dele já me irrita. A chama do fogão, o micro-ondas, tudo isso só é viável porque nos últimos séculos desenvolvemos muitas formas de energia que mudaram os nossos hábitos e a nossa forma de viver. Mas como isso faz parte do nosso cotidiano, parece algo simples, só que não é. O petróleo se tornou central em nossa vida moderna. Vamos ler os comentários que o pessoal está fazendo aqui nesse vídeo do Átila? É melhor baixar um pouquinho o nível financeiro do que vender sua credibilidade, disse Matheus Solano, oficial. Ana Carolina escreveu: parabéns, você destruiu sua credibilidade todinha em apenas um vídeo. Não foram um vídeo, eu já vi pelo menos 2 aí. Construir confiança é um trabalho longo e cuidadoso, mas basta um post para vê-la desmoronar, disse Rodrigo Neiva. Não foi exatamente um post, né? Foi uma propaganda, e uma propaganda certamente muito bem paga. Então o Átila deve ter pensado no futuro do jacarezinho dele, né? E falou, vale a pena, o aquecimento global vai rolar de todo jeito, pelo menos eu tenho um dinheiro aí para criar melhor meu filho. Natan falou, cena de não olhe para cima. Insustentável escreveu, contando os dias para o vídeo de camiseta branca, quem me conhece sabe. Fares Panga escreveu, vim aqui só para registrar minha presença em mais um absurdo da internet, de uma pessoa que supostamente combatia absurdos. Muito bem observado, Farias, principalmente pelo supostamente, né? Vamos falar do supostamente mais tarde. João Renser, caramba, que desserviço. Tai F. Constantino, é inacreditável, vende-se a alma. Ivana Jo Diniz, Ivan Anjo Diniz, ciência mercenária. Nautilo Glio, quanto custou para virar negacionista? Papicim, desserviço. Bigodinhos carentes, tu tá querendo vender inseticida para barata? Corcioli, próximo post, seu problema respiratório é culpa da natureza. Ótimo. Vitor Bob, ecologia sem luta de classes é jardinagem. Jaque Barbie, capitalismo levou mais um. E é o material base de quase todas as indústrias, de plásticos a medicamentos, de sabão a maquiagem. O que parece uma transição de fontes de energias vira um desafio muito maior. E enquanto outros países ainda batalham para gerar energia de forma mais limpa, o Brasil já tem uma matriz muito diversificada, com o etanol, hidrelétricas... 3 dias para chegar na aldeia. Não tem mais peixe.
A água tá rasa e não tem mais peixe. A água tá quente. Nhum. Só tem água pouca, quente e lama. Tem muita lama? Só lama, só tem lama. Não dá pra beber. Tem que fazer poço, Norte Energia tem que fazer poço. A Norte Energia não fez o poço. Energia eólica, solar, biomassa e muito mais. Ou seja, sem dúvidas, temos condições de emitir menos carbono e atingir os objetivos globais de neutralidade de emissões. Pior seca, pessoal, da história do Rio Xingu. Até a Belo Monte está sendo ofendido por essa seca aqui, ó. Lá está quase parando o funcionamento das turbinas. Olha aí para vocês verem o Rio Xingu. Estou bem no meio aqui do rio aqui, ó. Para lá já não tem mais água, uma extensão aí de mais de 150 metros. Olha aí, tua transição energética, Átila e Amarino. Ah, se fuder, sabe? As tuas hidrelétricas limpas. Já não tem mais água, o pessoal tá vindo ali, ó. Vindo de pé ali no meio do rio. Eu tô bem no meio do rio aqui, pessoal. Então os pescadores ali pescando ali, ó. Muito peixinho que eles estão conseguindo pegar aqui, umas piabinhas. Olha aí pra vocês verem a situação que tá o nosso Xinguzão hoje. É de dar dó, pessoal, é de chorar, não é de sorrir não. É coisa complicada isso aqui, ó. Nunca na vida da história de São Félix do Xingu chegou a ver o rio seco desse jeito. Vamos esperar pra chuva, né? Que essa chuva que teve esses dias aí não resolveu muita coisa não. E vamos embora, né? Vamos para outro setor agora. Tá. Aí alguém pode simplesmente me perguntar, Rodolfo, você tá aí, cara, você vive preocupado com o futuro do teu filho, que você ama. Imagina se Belo Monte te oferecesse 5 milhões de reais para você fazer uma propaganda de Belo Monte. Você não aceitaria, não? Uma propagandinha só, põe ali no Instagram, daqui a pouco o pessoal esquece e quem sabe aí você usa até um pouco do dinheiro para tentar salvar a floresta lá do Caiapó, que tá pegando fogo. Você não aceitaria, não? Cara, eu não vou dizer que eu sou a pessoa mais puro do que o Átila e Amarino. A questão não é essa. É que Belo Monte não vai me chamar. Eu tô aqui na via de acesso ao aeroporto de Altamira e os Mebeocrest e CRIM fecharam a via em protesto contra a degradação ambiental provocada pela hidrelétrica de Belo Monte. Olha como eles são covardes, né? Se eles quisessem mesmo defender essa hidrelétrica, eles estavam aqui na porta, fecharam tudo, ó. Sumiu todo mundo, não tem ninguém. Deve ter só a câmera de segurança aí registrando, ó. Não tem viva alma. Ó, tá vendo? Se eles não fossem desonestos, eles estavam aqui falando, não, gente, olha só como a vida de vocês melhorou. Só que eles não têm coragem de fazer isso, porque sabem que é um desastre. Então você tem aí, tem um monte de estudo, artigo, que lista 1 milhão de melhorias inventadas, maquiadas. Mas Belo Monte só foi prejuízo, né? E por que tá chamando, por que a Shell está chamando Átila e Amarino? Essa é que é a verdadeira pergunta. Pela atual curva de contágio no Brasil, você mantém a previsão de 1 milhão de mortos com base no estudo do Imperial College de Londres? Essa previsão, ou essa estimativa, independe da curva atual de casos. Ela, na verdade, depende da estimativa da fatalidade por infecções. Quantas pessoas têm complicações e chegam ao óbito entre as que contraem a Covid. Eu acho que esse número que o Átila colocou estava perfeito. Considerando certa notificação e o número total de mortos, 1 milhão foi uma estimativa bastante adequada. Mas será que foi por isso que chamaram ele para fazer a propaganda da Shell? Desde quando nós começamos a registrar e comparar as temperaturas pelo mundo, todos os anos mais quentes que nós já vimos aconteceram na última década. Em 2022,
Tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte registraram temperaturas anormais, com mais de 30 graus Celsius acima da média. E esses provavelmente serão os anos mais frios daqui para frente. O nosso planeta está ficando mais quente diante dos nossos olhos e cada vez mais rápido. A gente até esperava anomalias de temperaturas mais quentes acontecendo nos polos, mas em um futuro distante. E nós somos os responsáveis por acelerar esse aquecimento. Por mais que tenha quem questione e quem tente negar esses fatos, está cada vez mais difícil de tapar o sol com a peneira, ainda mais porque nós estamos aumentando a capacidade do planeta de absorver o calor desse sol. E nessa série sobre meio ambiente e sustentabilidade, tá na hora da gente falar do grande desafio que a nossa geração e as próximas gerações precisarão resolver, que é o aquecimento global. Ou será que a Shell achou bonitinha a forma como ele tratou da questão do aquecimento global, inclusive enfatizando que é importante despolitizar a questão e considerando todos como igualmente responsáveis, sem apontar dedo para bilionários ou grandes empresas de exploração de petróleo? No nosso último vídeo, eu comparei o debate do ICL sobre os rumos da esquerda com a turma do Pernalonga, do Looney Tunes, né? E o Eduardo Moreira, evidentemente, era o Pernalonga. Pois é, vocês decidam aí quem seria o Lindenberg, a Márcia Tiburi, mas para mim o Jones Manuel é o piu-piu, né? Olha aí ele tentando fazer a revolução aí e o neoliberalismo ó, querendo pegar ele, ó. Aí ele corre, ó, ixi Maria, ó o capitalismo como ele é feio, tá? Aí o Jones querendo fazer o trem-bala do socialismo que vai cruzar o Brasil de norte a sul, mas eita, pronto. Agora que a privatização fudeu tudo. Pronto, ó, Jones Manuel aí, ó, fazendo live, indo a debate. Ó, chegou o Calejon, olha, vão debater. É muito difícil, seu passarinho, bonitinho, segundo as regras do Natal, me dá um beijo. O meu camarada, o Jones Manuel, um cara que eu admiro, que eu respeito, e porque eu tenho carinho até. Tá? Por mais de admiração e respeito, eu tenho carinho, inclusive. Puxa, eu não quero ir contra as regras. Aí o vídeo foi um grande sucesso, mais de 1000 visualizações, né? Aí hoje de manhã eu lembrei da foto que eu tinha achado enquanto eu estava fazendo o vídeo, do Eduardo Tonteira com a Rainha Elizabeth, né? Aí eu falei, não, pronto, vou ter que postar isso. Aí botei na comunidade e escrevi: quem disse que Eduardo Tonteira não passa de um riquinho capitalista? Vejam aqui a foto dele junto dessa pobre senhora que perdeu o pai ainda jovem e desde então não pôde largar o emprego até morrer em idade avançada. Coitada da Betinha, nunca pôde se aposentar, né? Ainda bem que tem Eduardo Moreira, o banqueiro do bem, para consolá-la. Aí esse tal de Ranieri escreveu: Salme é cópia de Ghirardelli e botou um monte de risadinha. Sinceramente, não sei se é fã ou se é hater. A doutora Mariângela Cabelo Ghirardelli certamente diria: Rodolfo parece mais com o Robson Salame, não com meu maridão ali. O cara faz um ataque inescrupuloso, né? Outros diriam que eu e Ghirardelli somos dois inescrupulosos. Você nunca é esquerdo o suficiente. Você nunca é bom o suficiente. Você nunca é negro o suficiente. Você nunca é mulher o suficiente. Você nunca é trans o suficiente. O Rodolfo, ele é um torturador nato. Você nunca é o suficiente para... Outros vão dizer que a gente se parece porque a gente se acha o bom. Ele é o detentor do conhecimento. Ninguém mais tem, só ele. Ele é o fodão. Ele é o salvador do Brasil. Ele pica. Ele é o pica. Ou foi por uma abordagem da pandemia que não leva em consideração, por exemplo, aspectos sociais?
Só a gente tá certo. Ninguém mais tem, só ele. Ele é o fodão. Ele é o salvador do Brasil. Nós somos os donos da razão. Ele é o pica. Ele é o pica. Então, Ranieri, eu tô longe de ser cópia do Giraldelli, mas eu copio os vídeos dele, literalmente, né? Então, eu procurei um vídeo importante que ele fez sobre o Átila Yamarino no tempo da pandemia, baixei, copiei e agora estou editando para vocês no CapCut. Proletariado do mundo, afastai-vos. Eu recebi essa frase, né, que é uma paródia da frase do Karl Marx: proletariado do mundo, uni-vos. Hoje, diante da situação atual, a regra é afastai-vos. A regra hoje, se nós formos começar com frases, não é mais amar uns aos outros, mas vamos nos separar uns dos outros rapidamente. E então estaremos salvos. Enquanto o problema for este, em outras palavras, enquanto o problema for um problema reduzido ao mundo dito médico, nós não vamos resolver nada. Depois dessa crise, se o ensino de medicina não mudar, se não tiver aprendido nada, então é porque os médicos realmente precisam começar a assumir que a maior parte deles é curto de cabeça. Nesse momento, o professor Paulo está falando do Átila Yamarino, só que ele não sabia ainda que ele não era médico, que ele era biólogo. E ele não tinha noção do nível de burrice que os biólogos conseguem alcançar. Como é que é o nome dele? Robson Salam. Que burrice, cara, que burrice. Burro é você. Ficar sacaneando aí, ficar falando mal dos colegas biólogos. Uma fortuna, o Brasil gastou uma fortuna para você ir fazer PhD na Inglaterra, para voltar e agora gastar teus dias gravando videozinho ridículo no YouTube, detonando a classe de biólogos. Que vergonha. Inescrupuloso, né? Hoje em dia eu acho que ele já tem essa compreensão mais completa. Mas então por que eu faço questão de copiar o Giraldelli, pegar o vídeo dele, baixar e botar ele misturado com o vídeo do Átila Yamarino? Porque o vídeo do Átila, na verdade, sozinho, sem análise social, sem análise política, é uma droga. Aí sim, Rafa, aí sim. Eu usava bastante droga nas antigas e eu no médico consultar falava pra ele, ó, eu uso bastante droga, mas com bastante salada. Ele falou que não faz mal. Doença não se resolve em hospital. Doença não se resolve na clínica. Doença não é um problema médico. Não faz mal, usar bastante droga e comer bastante salada não faz mal. Tem que ser meio controlado. Na maior parte do tempo, a capacidade da Terra de absorver o calor do Sol nos trouxe muitos benefícios. O nosso planeta está muito longe do Sol. Certo, aí agora a Átila está naturalizando o efeito estufa. Muito bem, Átila. Se dependesse só da luz que nós recebemos dele, a água da Terra poderia estar congelada, mas ela é encontrada quase que no planeta todo de forma líquida, e a vida como nós conhecemos por aqui depende disso. O que mantém a água nessa temperatura ambiente, ou essa temperatura ambiente alta o suficiente para a água ficar líquida, é a capacidade do nosso planeta de absorver e armazenar parte do calor que recebe, ao invés de devolver isso tudo para o universo. Esse é o efeito estufa que viabiliza a vida. Um pouco droga, um pouco salada, um pouco droga, um pouco salada. Enquanto os médicos não entenderem isso, enquanto eles não passarem para a sociedade este recado, nós vamos ter aí discursos incompletos. O que não quer dizer que esse fenômeno só traz benefícios. O Sol influencia o clima da Terra irradiando energia. Olha, esse lenga-lenga aí do Átila, ele tá correto, né? A gente vai pegar ele no pulo logo mais. E
Mas é muito chato, então eu vou acelerar um pouquinho, tá? Dessa energia solar que chega e atinge o topo da atmosfera da Terra é refletida diretamente de volta para o espaço. Mas o restante é absorvido pela superfície e, em menor grau, pela atmosfera. Equilibrando a energia absorvida, a Terra devolve a mesma quantidade de energia de volta para o espaço. Mas grande parte dessa radiação térmica que é devolvida pela Terra e pelos oceanos é absorvida pela atmosfera. Você já percebeu que noites nubladas geralmente são mais quentes do que as noites com o céu aberto? Isso acontece porque nas noites nubladas tem mais vapor de água na atmosfera, o que absorve mais calor que a Terra recebeu durante o dia e mantém ele por aqui. Isso porque o vapor da água é um gás de efeito estufa. O nome que ele recebe porque ajuda a manter o calor do Sol por aqui. Ah, então a água é um gás de efeito estufa? O vapor da água é gás de efeito estufa. Procura no Google gás de efeito estufa. Quais são os principais gases de efeito estufa? O dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso são os principais gases de efeito estufa. O dióxido de carbono perdura na atmosfera por até 1000 anos, blá 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 blá. Ninguém falou de água, Átila. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O Átila parece que está espalhando desinformação. Claro, o vapor causa um efeito estufa também, mas ele não é um gás de efeito estufa. E se você pensar em gases do efeito estufa, eu tenho quase certeza que o que vem na sua cabeça é o gás carbônico ou dióxido de carbono. Mas o CO2 não é o único gás capaz de reter calor. Ele é só um dos vários gases de efeito estufa, como o metano, o óxido nitroso, o ozônio e o vapor de água. Cada gás de efeito estufa tem um potencial de aquecimento global específico que é medido de acordo com 2 fatores principais. Comer salada é bom, cara. Agora, se o cara só usar droga, daí faz mal. Mas se o cara, variar um pouquinho, não dá nada, não. E por conta deles serem incompletos, fatais. Eu tô com o nome de um rapaz aqui que tá saindo na imprensa. Ele se chama Atila, conocido como Átila Yamarino, líder del Imperio I desde 434 hasta su muerte en sua morte moral em 2024, quando fez propaganda para Shell. Atila se convirtió en uno de los enemigos más temidos del Imperio Romano. Átila Yamarino se converteu em um dos inimigos mais temidos do negacionismo vacinal dos bolsonaristas. Por sus incursiones en los Balcanes y su invasión de la Galia en 451. Átilo Yamarino. Átila Yamarino. E ele tá na imprensa porque, apesar dele ter um canal pequeno de youtuber, ele é doutor em microbiologia, ele conseguiu uma live com não sei quantos, mas passou de 3 milhões, parece, de pessoas. Então é uma pessoa que informou muita gente. E ele dá uma informação técnica, médica, muito correta a respeito de como tratar o vírus. A eficácia do gás em reter o calor na atmosfera e quanto tempo ele permanece na nossa atmosfera até se decompor. Por exemplo, o vapor de água é o gás mais comum, mas ele dura na atmosfera só alguns dias. O dióxido de nitrogênio, que é encontrado principalmente nos fertilizantes, é 265 vezes mais potente em reter calor do que o CO2, mas não é tão comum. Já o gás carbônico não é o mais poderoso na absorção de calor, mas pode levar milhares de anos para sair da atmosfera. E vários componentes do sistema climático, como os oceanos e os seres vivos, afetam as concentrações atmosféricas desses gases de efeito estufa. As plantas, por exemplo, podem retirar o CO2 da atmosfera com a fotossíntese e incorporar esse carbono na forma de moléculas orgânicas conforme estão crescendo. Um sistema climático que convivia em equilíbrio até o começo da era industrial. Essa virada de chave, que é a era industrial, acontece porque foi aí que as nossas atividades passaram a depender diretamente da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento de florestas. A gente já podia causar grandes efeitos no planeta até então. Veja então que Átila diz que nossas atividades dependem da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento. Nossas, tá igualando todo mundo, né? Nós, o Elon Musk, o dono da Shell, é tudo nosso. Eu recebi, agora à tarde, um vídeo de uma live longa do Átila Yamarino com o Karnal. E o professor que me mandou este vídeo, ele fez o seguinte comentário. Ele pediu para que eu não falasse o nome dele, eu não vou falar. Ele fez o seguinte comentário. Professor, eu achei esse vídeo um pouco, um tédio, um pouco chato. As pessoas ficaram reiterando o senso comum.
O senhor poderia fazer uma análise desse vídeo para mim? Que eu quero usar a análise do senhor e quero fazer as minhas também. E aí, eu fui ver o vídeo. Realmente, é uma coisa muito chata. Primeiro que aquela voz do Karnal imitando o Renato Giannini é algo muito degradante, né? Você tem que ter um saco de ouro para aguentar aquela voz, né, completamente artificial, que é o Renato Giannini falando. Eu não sei de onde que eles tiram esse tipo de impostação, sabe? Não sei por que não fala de maneira normal, que nem a gente. Tem que ficar parece que são padres, não sei, parece que estão falando... Eu não entendo, realmente eu não entendo aquilo. Mas, enfim, vamos para a análise. Eu vou lembrar vocês o seguinte. Eu vou entrar por uma via que eu tenho acreditado que é a mais útil no momento. Por causa da hegemonia completa do pensamento liberal, inclusive entre as esquerdas, principalmente entre as esquerdas identitárias, talvez seja útil eu falar aqui para vocês o quanto esse tipo de fala é uma espécie de reprodução da cartilha liberal. Por quê? Acho que o que fica mais evidente em relação a isso, para qualquer pessoa que tem um mínimo de formação sociológica, é que eles falaram ali, durante um tempo enorme, como se todos os brasileiros fossem iguais. Olha que interessante, a mesma coisa que ele faz em relação ao aquecimento global, né? Somos iguais perante ao aquecimento global, são as nossas necessidades, né? O desmatamento e as emissões, todos somos responsáveis. Mas, com a Revolução Industrial, nós passamos a fazer isso numa escala muito maior, numa escala industrial, e aí nós passamos a depender economicamente dessa capacidade de emitir carbono. A nossa produção de energia está principalmente vinculada a quanto gás carbônico nós produzimos, o que intensificou o efeito estufa natural e causa o que a gente conhece hoje como aquecimento global. Aliás, conhece hoje? Não, porque já sabemos desse efeito do gás carbônico tem bastante tempo. Em 1896, o cientista sueco Svante Arrhenius publicou essa ideia. Ele disse que à medida que a humanidade queimasse combustíveis fósseis como o carvão, que adiciona mais gás carbônico na atmosfera da Terra, nós aumentaríamos a temperatura média do planeta. Que é uma ideia que podia até parecer estranha para a comunidade científica naquela época, mas conforme as pesquisas do clima foram avançando, ficou cada vez mais claro que essa ideia está certa. A grande questão é que é bem complicado de convencer as pessoas de que a ação delas pode ter um efeito grave na natureza, quando mudar isso implica em mudar o modelo econômico que a gente segue. Muito interessante, Átila. Então o problema é convencer as pessoas, não as grandes petroleiras. Fascinante a sua palestra. E ele insiste. Temos que ficar dentro de casa. Não tem vacina, não tem cura, não tem álcool gel. É ficar dentro de casa. Corretíssimo. Só que, de volta, o problema denunciado pelo Byung-Chul Han, o filósofo germano-coreano, que eu fiz vídeo dele aqui. Esse pensamento é o pensamento neoliberal. É o pensamento do afastamento, é o pensamento do cada um por si, é o pensamento que o médico não pode ter mais. O médico tem que ser de hoje em diante, todos, médicos sanitaristas, médicos públicos, médico com uma concepção de vida de esquerda. Biólogo também tem que ser de esquerda, porque para que biólogo de direita? Se for para ser biólogo de direita, vira logo um agrônomo e pronto. Para poder começar a estudar sociologia e entender o seguinte: se você dá um recado hoje desse tipo para o brasileiro, que ele tem que se trancar em casa, você não curou ninguém e você não impediu epidemia nenhuma! Tanto que nós vemos um movimento crescente de negacionismo do clima pelas últimas décadas. Tão crescente que te pegou, né, Átila? Chama a Shell de empresa responsável, chama a transição energética baseada em hidrelétricas em energia mais limpa. Só que com o aumento da temperatura global e com os fenômenos, como os que a gente já citou no começo do vídeo, tá ficando cada vez mais difícil de fugir dessa verdade.
A nossa ação no aquecimento do planeta é clara, mas sempre foi contestada. A gente precisou de um coletivo de cientistas, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou IPCC, para se reunir, analisar e compilar os dados de toda a comunidade científica para poder afirmar de maneira categórica em 2007. Os cientistas estavam mais confiantes do que nunca que nós humanos estamos mudando o clima. E hoje, de acordo com o último relatório do IPCC de 2021, os aumentos que nós vemos nas concentrações de gases de efeito estufa são inequivocadamente causados por atividades humanas. É, tão inequivocadamente que agora a Átila Yamarino vai e não tem problema. A Shell bota ele falando desse tipo de coisa. Isso tá de boa. Não. A Shell não tá tentando negar isso. O problema é se o Átila começar a apontar o dedo para as grandes petroleiras, começar a falar que não pode furar petróleo na foz do Amazonas, né? Eles falam, essa turma do IPCC tem o Carlos Nobre, tem o Paulo Atacho, né? Vê se algum deles fala que não pode abrir a BR-319, né? Não vale artigo de entrevista de 2 anos atrás, não. Eu quero coisa atualizada, viu? Por quê? Porque o brasileiro, a maioria de nós, vive em bairros pobres, vive em favelas, vive em lugares onde não há possibilidade do isolamento. Acorda, gente de classe média, acorda, elite, acorda. E o desmatamento não é responsabilidade de todos nós, né? É de menos de 1% da população brasileira que é dona dos latifúndios. E a exploração de petróleo na foz do Amazonas beneficia o mercado financeiro, os investidores da área do petróleo, que aliás os ricos queimam muito mais petróleo do que os pobres. Então não dá para falar em energia vital para todos nós, como faz o Átila Yamarino agora. Acorda, classe média, como diz o professor Paulo Graudelli. Tá vendo que eu imito? Imito, tem que imitar, porra. Ele falou acorda pro discurso enganador do Átila Yamarino 4 anos atrás. Eu vejo o Átila fazendo a mesma coisa. Por que eu não vou copiar o professor Paulo agora? Acorda! Acorda, gente de classe média, acorda, elite, acorda, gente que vive no seu apartamento de cobertura, acorda, youtuber de direita, acorda, conservador, levanta algum neurônio no seu cérebro e perceba, essas medidas não vão adiantar nada. Como é que você vai tratar gente falando para as pessoas ficarem presas dentro de casa? Isso é uma visão que é possível de ser aplicada para quantos brasileiros? Não é possível de ser aplicada para a maior parte da população, gente. E essa relação é tão clara que a gente pode inclusive estimar o impacto das nossas emissões em diferentes cenários, seguindo diferentes modelos de produção de energia que envolvem mais ou menos emissão de gases de efeito estufa. Você pode dizer que eu tô pegando no pé, mas veja só, por que ele falou o impacto das nossas emissões? Por que tem que ter o pronome possessivo, né? Da primeira pessoa do plural, para coletivizar as emissões? Por que não podia falar as emissões? Tinha que falar nossas. O que é o papel mais importante do IPCC atualmente, que é entender o quanto a gente pode afetar o clima do planeta em cada situação e o impacto que cada uma delas pode ter. Com base nesses modelos de emissão de gases, o IPCC projeta várias trajetórias globais que a gente pode seguir durante esse século e como o planeta vai ser afetado em cada caminho desses, onde a gente reduz ou aumenta a nossa emissão de gás carbônico atual. O painel estima, por exemplo, que se a gente mantiver o ritmo atual de emissão de gases de efeito estufa, a temperatura média do planeta pode subir de 4 a 7 graus Celsius até o final do século, o que é insano. Porque até agora o aquecimento induzido por nós já atingiu cerca de 1 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Sim, e faz 15 meses consecutivos que estamos com 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Se o planeta continuar aquecendo nesse ritmo, a gente chega a 1,5 graus por volta de 2040. Que 2040, Átila? Você tá viajando, cara. Se a gente já não cruzou 1,5, no máximo no fim dessa década ou começo de 2030. Como é que você... Veja só, eu não estou falando de favela, pega o BNH, pega as casas populares que são feitas todas juntinhas. Como é que você segura 4 crianças dentro de casa se a casa dessas pessoas nem quintal tem? Todo mundo conversa com todo mundo. Não há possibilidade hoje de você tirar de uma família, você tira a merenda escolar, bota todas as crianças em casa, numa casa popular,
Como é que você fica numa sala de 2x2 com 4 crianças e na outra casa colada, a janela colada uma à outra, com mais 4 crianças? Hein? Me diga! Explica isso pra mim, caro médico. Explica isso pra mim, caro conservador. Caro mentalidade de classe média, explica. Átila, explica. Não explica. Diferença entre uma trajetória onde a gente passa a emitir menos gases de estufa até zerar nossa emissão de gás carbônico e reduzir muito a emissão de metano até 2100, e uma trajetória onde a gente continua emitindo cada vez mais gases de estufa, como nós fizemos pelos últimos anos, pode significar chegar em 2100 com um planeta 1 grau Celsius mais quente do que a média do começo dos anos 2000 ou 5 graus mais quente. Que parâmetro é esse que você está usando, Átila? 1 grau acima dos anos 2000? Ninguém fala nesse parâmetro, todo mundo fala em temperatura em relação ao período pré-industrial. Por que você está falando aí de 1 grau acima de 2000? O que significa? 1 grau acima de 2000 é quanto em relação ao período pré-industrial? Que é isso que se considera, né? Que a nossa preocupação é 1,5 em relação ao pré-industrial. E a previsão é que a gente tenha 2,7 no final do século em relação ao período pré-industrial. Aí você fala 1 grau acima do ano 2000, por que isso? Por que essa métrica é diferente? Sabe, pode parecer, muita gente pode achar, não, deixa ele só usou uma métrica precária, não tem maldade nisso não. Mas agora com essa propaganda da Shell, eu desconfio de qualquer coisa. E essa diferença implica no aumento do nível do mar, com o degelo dos polos, de menos de meio metro até 2100 no cenário de redução, ou mais de 1 metro se a gente continuar na tendência atual, com a probabilidade do nível do mar subir mais de 5 metros até o ano 2300 com o degelo da Groenlândia. Ou da gente chegar no ano 2500 com uma Amazônia impactada, mas que superou esse pequeno aumento de temperatura no melhor. Vocês estão prestando atenção? Ele está falando em 2500. 2500, com a Amazônia impactada, mas que superou um pequeno aumento de temperatura. Ele coloca isso como um cenário possível. 2500. Isso é nível jacaré de negacionismo. Sabe, o único vírus que existe, né, somos nós. Nós somos o grande vírus desse planeta. Cenário, ou uma Amazônia que foi desertificada por causa da queda das chuvas com um aumento maior de temperatura. Ou a diferença entre algumas regiões excepcionais ou meio mundo passando meses acima de 38 graus Celsius, e uma umidade que torna a vida humana impossível sem ar-condicionado. Por causa dessas questões e dessas diferenças todas entre os cenários, a gente precisa estabelecer medidas e metas para o mundo todo. Na 21ª Conferência entre as Partes sobre o Clima da ONU, de 2015, 195 países assinaram o Acordo de Paris. E o acordo aí foi tentar manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, tentando limitar isso até 1,5 graus. E apesar do Brasil ter assinado esse Acordo de Paris, nós estamos entre os 5 maiores poluidores do mundo, junto com China, Estados Unidos, Rússia e Índia. Só em 2021 nós emitimos 2,42 bilhões de toneladas de gás carbônico, o que é o maior aumento das nossas emissões dos últimos 19 anos. E esse aumento foi generalizado. Quase todos os setores da economia tiveram um aumento forte. Por exemplo, o setor de energia emitiu o equivalente a 435 milhões de toneladas de gás carbônico em 2021, o que dá um aumento de 12,2% em relação a 2020. Certo, mas tenho certeza que nesse setor de energia não foi incluído os desmatamentos indiretos causados pela construção de grandes hidrelétricas na Amazônia, como Belo Monte, né? Porque esses fatores se misturam com o do agro, né? Você vê aquela fazenda aqui sendo aberta do lado de Altamira, você joga no agro, mas é tudo junto, né? Por quê? Porque para fazer Belo Monte teve que melhorar a Transamazônica, melhorando o acesso, melhorou o escoamento, melhorando o escoamento, valoriza a terra, aumenta a grilagem, aumenta a chance de você poder plantar soja aqui. Tá tudo ligado, essa visão aí compartimentada só serve para dizer que hidrelétrica faz energia limpa e que tudo bem construir hidrelétrica na Amazônia. É a maior alta desde o milagre econômico de 73, durante a ditadura militar, sobre o que a gente vai falar no próximo e último vídeo dessa série aqui. E se o agro brasileiro fosse um país, ele seria o 16º maior emissor do planeta, na frente da África do Sul. Só no ano passado, a agropecuária emitiu o equivalente a 601 milhões de toneladas de gás carbônico. O metano produzido pelo gado é a principal fonte de emissões, quase 80% delas, como a gente já explicou no vídeo de insegurança alimentar dessa série aqui. Mas o grande responsável pelo aumento de emissão de gases de efeito estufa no Brasil foi o desmatamento.
sobre o qual a gente já falou também em outro vídeo por aqui. Quase metade de todas as emissões do nosso país foram causadas por mudanças de uso da terra. E em 2021, o desmatamento da Amazônia foi responsável por 77% das emissões, por conta de mudança de uso de terra. Só a destruição dos biomas brasileiros sozinha emitiu equivalente a 1,19 bilhões de toneladas de gás carbônico, o que é mais do que o Japão inteiro no mesmo período. E no mesmo ano em que nós tivemos esse aumento nas emissões de gases de efeito estufa, saiu uma pesquisa sobre a percepção dos brasileiros em relação a mudanças climáticas. Agora é que a porca torce o rabo. De acordo com esse relatório, a grande maioria dos brasileiros se importa com a questão do aquecimento global, o que já é um bom primeiro passo para a gente poder começar a pensar em que mudanças podemos adotar por aqui. Isso porque quando a gente compara as visões entre brasileiros e norte-americanos, por exemplo, sobre o que a gente pensa de mudanças climáticas, é possível perceber que tem um maior consenso sobre isso aqui no Brasil. A parcela dos brasileiros que acredita que o aquecimento global está acontecendo, que ele existe e que ele é causado principalmente por causa da ação humana, já é maior do que a dos norte-americanos. E enquanto por aqui 76%... Sim, claro. É porque o negacionismo nos Estados Unidos é mais bem trabalhado, mas não se preocupe não, que o pessoal da direita está cuidando já de trazer negacionismo made in USA. Acho que o grande prejuízo do negacionismo para a ciência está na aplicação do que a ciência demonstra para a sociedade. E o papel dessa discussão, desse negacionismo promovido por quem é prejudicado pelo que a ciência demonstra, é atrasar a aplicação dos resultados científicos para a sociedade. E aliás, você tá dando uma forcinha, né? Dizendo que a Shell é responsável, que é água, o aquecimento é água. Já tô vendo os bolsonaristas falando, água é o mais potente aquecedor, vocês estão falando aí de CO2, mas é água, o Átila Yamarino falou. Das pessoas consideram que aquecimento global é um consenso entre cientistas nos Estados Unidos, só 59% das pessoas pensam o mesmo. Essa desconfiança toda com o aquecimento global por conta de uma parte da população acontece porque a questão climática é muito politizada. Ah, olha só que interessante. Então o problema do debate climático é que ele é politizado demais. Não pode ser nem esquerda nem direita, né, Átila? A construção desse discurso negacionista de mudanças climáticas é de grande interesse para quem comanda e para quem lucra. Mas tem empresas que têm expertise nessa operação, como a Shell, que há décadas se dedica e investe em pesquisa e tecnologia para explorar e produzir petróleo de forma segura, confiável aqui no país, oferecendo energia vital e ajudando a impulsionar vidas. That's all, folks. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.